Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Na aula de hoje iremos conhecer a placa de desenvolvimento e prototipação do Arduino Uno. Na sequência, conheceremos também a IDE de programação e, para finalizar, faremos nosso primeiro projeto envolvendo um microcontrolador, mais especificamente um Arduino, e simulando na plataforma Tinkercad. Me acompanhem aqui então, pessoal. Pessoal, então essa imagem que a gente verifica é a placa de prototipação e desenvolvimento Arduino Uno. Ela é composta aqui por dois microcontroladores. Mas antes de continuarmos a falar de Arduino, vamos falar um pouco do que é um microcontrolador. Um microcontrolador nós podemos dizer que é um computador de uma peça só, pois dentro de um microcontrolador nós possuímos todos os periféricos que normalmente são encontrados em um computador, como por exemplo um microprocessador. Isso mesmo, nós temos um microprocessador no interior de um microcontrolador. Nós temos memórias flash, memórias RAM, memórias ROM. Temos também alguns periféricos de entrada digital, saída digital. Temos também conversores analógicos digitais, temos também circuitos geradores de PWM, temos portas de comunicação, tudo integrado em um único chip. Logicamente que o poder de processamento de um microcontrolador não se compara a um microprocessador utilizado, por exemplo, aqui em nossos computadores ou nossos smartphones. De modo geral, esses microcontroladores, como por exemplo esse aqui que o Arduino utiliza, que é um Atmega 328P, o Arduino Uno utiliza esse microcontrolador, é um controlador, digamos assim, extremamente limitado, mas atende muito bem às necessidades de pequenos projetos. Inclusive, vários eletrodomésticos, como por exemplo, forno de micro-ondas, máquinas de lavar roupa, utilizam microcontroladores para gerenciar ali os seus programas, e microcontroladores com esse nível de processamento, que é mais do que adequado para essas atividades que esses eletrodomésticos normalmente desempenham. No caso da placa de desenvolvimento aqui do Arduino, nós possuímos, na verdade, dois microcontroladores. Esse microcontrolador aqui, que está nesse invólucro de duas linhas, né? Esse é o microcontrolador que estaremos programando quando nós programamos aqui o Arduino. Na verdade, estamos programando esse microcontrolador, que antes de ser colocado nessa placa, foi gravado nele um sistema de boot, que a gente chama de bootloader. Então, se você retirar esse microcontrolador e colocar um microcontrolador novo na placa de Arduino, ele não funciona, pois ele não tem o sistema operacional dele. Mas gravar esse sistema operacional em um microcontrolador novo é algo extremamente simples, tá? Porém, vale lembrar que se você pegar um microcontrolador novo e colocar aqui, ele não vai funcionar porque não tem o bootloader instalado. Ele possui também um segundo microcontrolador, que é esse que aparece aqui. Esse microcontrolador ele não é programado, não somos nós que programamos ele, pois ele tem a função de gerenciar aqui as funções da placa, né? Como por exemplo estabelecer a comunicação USB com o computador. Então, quando nós conectamos o nosso Arduino ao nosso PC, nosso notebook, lá no notebook, lá no PC, é criado uma porta COM virtual. Essa porta COM é que se comunica com o Arduino, né? Então, esse microcontrolador que tem aqui envia as informações para o microcontrolador que estaremos programando. Então, existem aqui alguns pinos de comunicação entre esses dois chips, que são pinos relacionados
a própria gravação do microcontrolador, e temos também os pinos de comunicação, da comunicação RS-232, por exemplo, né, que é um meio físico aqui de comunicação, onde microcontroladores podem se comunicar, inclusive se comunica com Bluetooth, se comunica com outros microcontroladores, utilizando, por exemplo, as portas de comunicação RS-232. Sendo assim, então, esse microcontrolador ele faz um meio de campo entre o microcontrolador que está sendo programado e a IDE que está lá do outro lado do computador. Bom, aí conhecendo um pouco mais sobre a placa, ela possui aqui um botão de reset. Você pressionando ele causa um reset aqui no microcontrolador, né? E ele possui aqui um plug para alimentação externa. Você pode utilizar o Arduino com a própria alimentação disponibilizada na porta USB, né? Porém, sabemos que a porta USB ela tem um limite bem baixo ali de corrente elétrica. Então, por exemplo, se você pensa em acionar vários relés de 5 volts utilizando a tensão da porta USB, aconselho vocês a utilizarem uma alimentação externa. Aqui, por exemplo, então nós temos um plug que nós podemos conectar uma fonte de alimentação externa. Geralmente, podemos conectar ali uma fonte de até 12 volts, tá? Passando um pouquinho de 12 volts, ainda assim não tem problema, pois não podemos deixar essa fonte de alimentação passar de 16 volts. Caso isso aconteça, logo de cara nós podemos observar aqui que temos alguns capacitores com tensão de limite de 16 volts. Sendo assim, a alimentação do Arduino não pode passar de 16 volts. Então, caso você for utilizar uma alimentação externa, aconselho que essa alimentação seja no máximo 12 volts, né? Podendo ser 6 volts, 7 volts, 9, 10, qualquer valor. A fonte de alimentação que você conecta aqui nesse plug, ela fica disponível nesse pino aqui, olha. Então, se você conectou aqui uma fonte de 12 volts aqui, esse pino chamado VIN, V-Input, ele também terá 12 volts, tá? Pois isso aqui é apenas um jumper. Inclusive, se você não quiser alimentar ele por aqui, pelo plug, você pode alimentar pelo VIN. Logicamente que tem daí também que colocar o ground. Essa palavra GND é a abreviação de ground, que significa terra, ou mais popularmente negativo. A gente chama de negativo, mas na prática ele não é um negativo, é o 0 volts, conhecido como ground ou terra, né? E temos, já que estamos falando de alimentação, o Arduino ele tem também, igual a gente estudou ali em aulas passadas, um regulador de tensão que regula a tensão de entrada dele para 5 volts, pois esse microcontrolador aqui, o Atmega 328, ele trabalha com 5 volts. Então, o Arduino ele tem aqui um regulador de tensão. Isso aqui é um regulador de tensão, ele é diferente daquele que a gente utilizou, mas o princípio de funcionamento é bem parecido. Ele libera aqui uma saída de 5 volts. Esses 5 volts que você tem aqui, você pode utilizar ele para, por exemplo, acionamento, alimentação de sensores, acionamento de relés, fornecimento de tensão para micromotores, motor, LED, enfim. Você tem ali uma fonte de alimentação para seus sensores ou pequenos atuadores que você venha a utilizar no Arduino. Você também pode alimentar o Arduino por aqui, caso você não queira alimentar o Arduino utilizando porta USB ou fonte de alimentação. Você pode alimentar ele aplicando 5 volts entre esse pino de 5 volts e o GND, qualquer GND. Nós possuímos 3 pinos de GND no Arduino. Temos um aqui ao lado do 13 e temos mais esses dois aqui. E temos também, aí eu não saberia dizer nesse momento,
aqui nos pinos da comunicação ISP, você também tem pinos tanto de alimentação de 5 volts quanto de GND. Porém, essa porta aqui, geralmente ela é utilizada por sensores, por exemplo, o Shield de Ethernet, que vamos utilizar mais à frente, ele é alimentado aqui por essa interface aqui ISPI. Bom, então já conhecemos ali a placa em geral, né? Vamos falar aqui também das portas de alimentação, mas um pouquinho antes de falar das portas de alimentação, preciso dizer aqui a vocês que o Arduino trabalha com uma frequência de 16 MHz, tá? Então, qualquer que seja o Arduino que a gente estiver trabalhando, sempre 16 MHz é a frequência do Arduino. Inclusive as bibliotecas, então, são todas produzidas levando em consideração que o Arduino trabalha com 16 MHz, tá? Então, é por isso que ele tem esse clock aqui, que esse aqui é o gerador de pulso dele. Aqui em cima nós também temos um outro conector, né? Também associado a ISPI, tá bom? Bom, vamos falar então das portas de comunicação do Arduino. Nós temos aqui o pino 0 e o pino 1, né? Então, temos o pino 0 e o pino 1, que são pinos que podem ser configurados para operar como entrada digital ou saída digital, você escolhe. Mas também são os pinos de comunicação do Arduino, né? Os pinos de RX e TX. O TX é por onde o Arduino transmite dados para outros microcontroladores, outras placas, outros computadores. Ele transmite pelo pino 1 e recebe dados pelo pino 0. Então, daí o nome RX e TX. Como esses pinos estão associados à comunicação e muitas vezes estamos utilizando a comunicação aqui no Arduino, comunicação RS232, aconselho evitar a utilização desses pinos aí como entrada e saída de atuadores. Apenas quando não tem mais disponibilidade, você sabe que você não vai usar eles para comunicação, aí você pode ocupá-los como sinais de entrada ou saída ali para atuadores ou botões, né? Bom, e na sequência nós temos o pino 2. O pino 2 é um pino que não tem muitas atribuições, ele é apenas um pino de input e output, ou seja, um pino de entrada e saída. Você escolhe lá na programação se ele vai ser uma entrada ou saída. E na sequência nós temos o pino 3. O pino 3, vocês podem observar que ele tem um acento til antes do número. E observe que tem vários outros com essa propriedade. Temos o 5, o 6, o 9, o 10, o 11. Esses pinos que tem esse acento til são pinos que têm sinais de saída PWM, que é aquela modulação por largura de pulso. Nós veremos isso logo adiante aqui nas nossas atividades. E os demais pinos ali, pino 12, pino 8, pino 7, 4 e tal, eles funcionam exatamente igual ao pino 2, né? Apenas tem ali as suas atribuições de input e output, ou seja, entrada e saída, não tendo ali, por exemplo, um sinal PWM associado a ele. E lá do outro lado, do lado inferior direito, nós temos os pinos que chamamos de A0 a A5. Esses pinos também podem ser configurados como input e output, ou seja, eles podem ser utilizados como entradas ou saídas digitais. Eles não podem ser utilizados como saídas analógicas, que é o caso desses aqui que tem acento til. Porém, esses pinos aqui, de A0 a A5, eles são os pinos de entrada analógica, ou seja, o Arduino ele possui um conversor analógico onde você consegue ler um sinal e transformar esse sinal em um número, né? A resolução do conversor analógico digital depende do número de bits que o conversor possui.
Vamos, por exemplo, imaginar um conversor que tivesse 4 bits e tivesse que converter um valor de tensão em um número. Quando você tem 4 bits, são 16 valores possíveis, ou seja, se você tivesse ali uma tensão de 5 volts aplicada a um conversor de 16 bits, de 4 bits, você teria 16 possibilidades diferentes, ou seja, o valor que você iria medir da tensão seria um valor de 5 volts dividido por 16, onde cada incremento do conversor seria um desses resultados ali da divisão, ou seja, seria um degrau, né? Assim, você teria 5 volts num conversor de 4 bits dividido por 16, você não teria muita resolução, ou seja, ficaria muito grosseiro. Então, se eu acrescentar mais um bit, eu vou para 32, acrescentando o outro, eu vou para 64, mais um 128, o outro bit 256, mais um bit 512, e se eu tiver 10 bits, por exemplo, eu tenho 1024, e é justamente essa a resolução do conversor analógico digital presente aqui no Arduino. É um conversor de 10 bits, ou seja, ele pega ali um sinal de 0 a 5 volts e converte em um número, né, proporcional. Por exemplo, se você tiver lá 2000, se você tiver lá 2,5 volts, passando ali pelo conversor analógico digital, como ele é de 10 bits, você teria lá como resposta um sinal de 512. 512 é a metade de 1024, que é a resolução máxima do conversor. Na verdade, o conversor ele vai de 0 a 1023, tá? Não é de 1 a 1024. De 0 a 1023 são 1024 possibilidades. Bom, nós já falamos aqui então das entradas, temos aqui alguns pinos de reset no microcontrolador, no Arduino, né? Agora então, vamos passar para frente aqui, daqui a pouco a gente vai começar a utilizar mesmo de fato o Arduino. Aqui nós temos uma montagem feita lá no Tinkercad para o controle de LED. Essa atividade ela é similar àquela que a gente fez com os LDR de luminosidade. É basicamente a mesma coisa, só que agora nós iremos controlar a luminosidade de cada LED aqui, ligando e desligando esses pinos aqui do microcontrolador. Então, inclusive, vocês podem observar ali que eu conectei os LEDs nos pinos com saída PWM. No primeiro momento, a gente só vai ligar e desligar o LED, né? Porém, nós teremos condição de controlar a intensidade de brilho, pois eles estão conectados a pinos de PWM. Então, vamos analisar aqui o circuito que foi montado. Nós utilizamos um LED RGB, que vocês já conhecem, que são 3 LEDs em um único LED. Poderia ter usado um LED sozinho ali, não mudaria nada, né? A única coisa que esse LED tem de diferente é que ele compartilha o mesmo negativo para os 3 LEDs, por isso ele tem 4 pinos. E ele tem esses 3 LEDs dentro do mesmo invólucro. A vantagem disso é que a gente consegue controlar a cor, dosando qual é a intensidade de cada LED. Então é uma atividade bem legal para fazer por conta disso. Um detalhe importante sobre os LEDs RGB é que nós temos 2 tipos de LED RGB. Nós temos o LED onde o cátodo é comum, que é esse caso aqui, né? O cátodo é o negativo do LED, ele é o comum. Ele é o que se relaciona com os 3 LEDs. E o ânodo é o que controla cada LED, é o caso desse aqui. Mas nós temos uma situação inversa, onde o ânodo é comum a todos os LEDs e o cátodo é separado. Então, se vocês forem montar isso na prática, de verdade, comprar um LED e tal, precisa verificar esse detalhe.
Não importa se ânodo ou é cátodo, dá para fazer dos dois jeitos, muda muito pouca coisa, mas o programa não é o mesmo. Existem mudanças ali no programa quando nós temos um LED de ânodo comum. Bom, e ainda nesse circuito nós colocamos também três botões conectados às entradas analógicas. Os botões aqui, os push button, eles não enviam sinais analógicos, eles vão enviar sinais 0 e 1. 0 está desligado, 1 está ligado. Na verdade, é 0 e 5 volts. Esse é o sinal que será enviado aqui pelos botões. Eu conectei aqui nas entradas analógicas, mas para provocar vocês mesmo, para que vocês entendam que uma entrada analógica, aqui ela pode ser utilizada como uma entrada digital também, né? E temos ali um potenciômetro, que vocês já conhecem também, daí conectado na entrada analógica 2. Aí, de fato, é realmente uma entrada analógica, onde a gente vai variar o potenciômetro e variar aqui o nível de tensão, fazendo a mudança lá em um número, em uma variável qualquer do microcontrolador. Antes da gente passar para a próxima, vamos falar aqui desses resistores de 4K7, resistores de 4.700 ohms. Vamos falar por que esses resistores estão aqui na protoboard. Olha o que acontece com uma entrada de um microcontrolador, uma entrada de um circuito, né? Uma entrada de um microcontrolador, ela não puxa corrente elétrica, ela tem essa propriedade. Não é que ela não puxa, ela puxa uma corrente extremamente baixa. Ou seja, nós dizemos que uma entrada ela tem uma impedância bem alta, sabe? Ela não se opõe à passagem de corrente elétrica, uma entrada de um circuito qualquer aí. Então, nós temos aqui essa chave. Quando ninguém está pressionando essa chave, obviamente, ela está desconectada. Então, vocês podem observar aqui que o fio vermelho que vem lá do positivo está entrando na chave. As três chaves são iguais e ela fica parada aqui porque a chave está aberta, né? Ela é um botãozinho, abre e fecha, um contatinho que tem lá dentro. Então, quando a chave está aberta, se não tivesse esse resistor aqui, esse fio aqui que eu liguei aqui, esses fios laranja, eles não estariam ligados a lugar algum. Por quê? Ou ela se conectaria aos 5 volts ou não se conectaria a nada. Aí que está o problema. Quando você tem ali um microcontrolador ou um circuito qualquer, tem alta impedância, ou seja, ele não se opõe à passagem de corrente, e tem um fio solto no ar, que é o caso aqui, esse fio está solto, pois ele não está ligado a nada, ele funciona como uma antena. E essa antena vai injetar ruídos para dentro do microcontrolador, e chegando até a impedir o funcionamento do mesmo, né, em alguns casos. Então, quando a gente faz esse tipo de circuito assim, a gente costuma aterrar os pinos. Veja que os pinos estão aterrados por esses resistores. Esses resistores, se vocês observarem, estão ligados no terra, né, no GND. Vamos seguir aqui o circuito fio preto, veio aqui. Aqui ele... existe um probleminha aqui que a gente precisa arrumar depois, tá? Esse fio preto, ele é aqui do lado, ele é lá no outro terminal, ele não é aqui, tá? Prestem bem atenção. Um erro aqui, tá? Então, esse resistor aqui, ele está conectado ao GND. Uma vez que ele está conectado ao GND, esses fios laranja, eles ficam conectados diretamente ao terra. E quando nós pressionamos o botão, os 5 volts vem aqui e se impõe em cima do resistor, pois o resistor de 4.700 ohms é um resistor relativamente alto e não vai gerar ali um aumento de corrente expressivo, e muito menos um curto-circuito. Então, quando você pressiona o botão, você muda o estado de 0 para 5 volts, sem gerar, praticamente sem gerar ruído. Na verdade,
o ato de pressionar um botão gera bastante ruído, mas isso não chega a ser um problema aqui na nossa aplicação. Pessoal, então passamos agora aqui para a plataforma Tinkercad, onde estamos visualizando aqui na plataforma aquele circuito que estávamos vendo ali no PowerPoint até então. Bom, vamos começar então resolvendo aquele problema aqui dessa conexão do GND que está aqui nesse ponto. Inclusive, caso tivéssemos feito isso no mundo real, teria dado um curto-circuito no Arduino e podendo até levar aí a queima do microcontrolador, tá? Então, vamos tomar bastante cuidado para não deixar que esse tipo de falha aconteça. Aqui no simulador não acontece nada de muito grave. Então vamos deletar esse cabo, né? E vamos pegar aqui um outro cabo por preta. Vou conectar em qualquer um dos dois GND, tanto faz, tá? São idênticos. E vou novamente puxar essa alimentação lá para o pino correto agora. Então essa é a maneira correta de se fazer a conexão. Então está aqui o circuito montado, né? Nós temos os resistores aqui que eu comentei com vocês, que não vai deixar os pinos ficarem em estado de flutuação, a gente chama flutuar, tá? De deixar os pinos flutuando quando não estão ligados a lugar algum. Caso isso aconteça, você vai ter valores incertos aqui no microcontrolador, inclusive podendo até gerar problemas ali no funcionamento do microcontrolador. Bom, aqui do lado central da tela nós temos os resistores dos LEDs, né, que você já conhece, que é para limitar a tensão e a corrente que vai para os LEDs. Temos os botões aqui. Podemos efetuar uma simulação, tá? Nessa simulação, a única coisa que liga é o próprio Arduino, né? Na verdade, ele está ligando aqui porque já existe um programa aqui que eu tinha feito para testar, mas se não tivesse feito programa algum, ele não iria funcionar. O que a gente vai ver agora na sequência é como instalar a IDE de programação do Arduino e fazer a programação desse circuito que vocês acabaram de montar aí, né? Então, imagino que vocês, essas alturas, já devem estar montando esse circuito para que a gente possa, na sequência, efetuar a simulação e os testes aqui envolvendo a IDE do Arduino. Porém, faremos isso no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até mais!